Pessoal, não é mais segredo que o Google mudou. E mudou muito dessa vez, gente. A maior mudança dentro dos últimos 25 anos que o Google existe. Mas, diante de tantas mudanças, o que de fato mudou? Né? O que é o que muita gente está se perguntando agora. O que tanto mudou numa estratégia que antes a gente conhecia tanto ao redor de palavra-chave, de um site tecnicamente bem feito, né? Que carregue rápido ali no mobile? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou o Luiz Ottoni, sou especialista em SEO aí por mais de 10 anos e agora estou me aventurando em todo esse mercado aí de mudanças com IA. Então, primeiro de tudo, antes de eu perder você, fica aí comigo. Vamos entender o que está mudando na busca e por que as pessoas estão falando tanto dessa mudança no SEO, que agora não é SEO mais, é I/O, enfim. O que está mudando? Bom, como vocês devem ter percebido, o Google fez algumas mudanças para poder se adaptar à nova realidade de busca que hoje os usuários tendem a buscar mais usando as inteligências artificiais, que também são chamadas ali de LLMs, que são os Large Language Models. Mas a maior mudança do Google, gente, ela ainda está por vir no Brasil, porque ela já está acontecendo no mercado americano, mas não chegou ainda no Brasil. Para vocês, então, na prática, como que funciona o AI Mode, tá? Vamos supor que eu estou aqui, eu vou colocar em inglês, né, porque só funciona ainda nos Estados Unidos, ainda não está funcionando no Brasil. E aí eu vou colocar, sei lá, tipo, What is SEO e vou apertar aqui o SEO Mode. Como vocês podem ver, parece muito com o ChatGPT, enfim, qualquer outra ferramenta ali ou qualquer outra LLM. E a ideia é essa, né, você continuar interagindo, tipo, give me, sei lá, SEO Agencies Options in the US. Vamos supor que eu estou procurando, tipo, agências de SEO, e aí, como você pode ver, ó, ele vai procurar as agências, né, e aí ele vai me dar aqui alguns links, olha lá, ele me trouxe, tá vendo? Vários nomes. Então, assim, é isso aqui que vai contar no jogo a partir de agora, né? Então, as pessoas elas vão continuar usando LLMs de todas as formas, seja Google, seja ChatGPT, enfim. E você aparecer aqui, né, no link, você aparecer aqui do lado, é o que vai contar. Né? Então, é disso que a gente tá falando, tá? Então, eu sinto que muita gente ainda no Brasil, por a gente não ter isso ainda, né? O Google ainda não ter soltado isso pra gente no Brasil. Claro que no Brasil ainda já tá pegando, né, um Search Overview ali, né, que é aquele bloco que aparece lá em cima, mas esse AI Mode ainda não está pegando e com certeza o Google vai fazer o release disso aí ao longo do ano ainda. Então, antes do término do ano, a gente deve ter essa mudança também acontecendo no Brasil. O que é essa maior mudança? É o Google AI Mode. O que é o Google AI Mode? O Google AI Mode, pessoal, basicamente pensa assim, que o Google ele vai se tornar hoje o que o ChatGPT é. Eu sei que você deve estar pensando aí, mas o Google já tem o próprio ChatGPT deles, que é o Gemini, mas calma, que é outra coisa. Sabe essa busca tradicional que você está habituado aí lá no google.com, você digita uma palavrinha, aparece os top resultados ali, então isso aí vai mudar, tá? Para esse Google AI Mode. Você vai clicar ali, vai colocar o que você está buscando e a busca ela vai interagir com você. E aí você vai me perguntar, Luiz, mas como que a gente vai continuar fazendo o SEO então? Começa tudo do zero agora? Tipo, o que a gente estava fazendo não vale mais? Mais ou menos, não é tão radical assim como você deve estar pensando, tá? Bom, pensa assim, gente, tudo que a gente já conhece, que é o quê? Você tem um site que carregue rápido, que tem um copy bem feito, que a palavra-chave central ela esteja bem posicionada dentro do seu copy, tudo isso continua valendo independente do Google agora ser via AI Mode ou, enfim, do jeito que continua sendo. Isso aí, gente, continua, tá? O que vai mudar é simplesmente o Google alterar a sua forma ali de interação com o usuário, que antes era uma interação que ela era mais ampla, né? A pessoa ela procurava uma palavra-chave que era mais genérica e depois ela mesma tinha que fazer o trabalho de escavando os resultados. Agora o Google ele quer fazer o oposto, ele quer replicar uma experiência que você hoje tem dentro das LLMs, que é um ChatGPT, um Gemini, um Perplexity, enfim. Então você vai trazer uma pergunta ali e vai interagir com essa busca. Como que a gente vai trabalhar agora o SEO nessa nova era? Em você ser citado. Então agora não é mais você ser posicionado, agora é você ser citado. Por que a gente está falando de ser citado? Porque antes, como que funcionava? Vamos supor que você vendesse
ali tablets, você tem um e-commerce voltado para tablets. Geralmente você iria me perguntar assim, Luiz, como que eu faço para aparecer para tablet Samsung modelo X, vamos supor, né? A gente ia lá, mudava sua página de produto, adaptava essa página de produto para você aparecer para tablet, e aí quando uma pessoa procurava ali pelo tablet que você vendia, né, a gente tentava elencar você acima do seu concorrente ali dentro da busca orgânica. Bom, agora, de tudo que a gente fazia, que é tornar o site rápido, ter backlinks, etc., tudo isso continua, porque continua sendo critérios que agora, que antes eram levados em consideração para você ser bem posicionado, agora esses critérios eles se transferem ali para você ser bem citado, né? Para você ser citado antes dos seus concorrentes. Então, isso não muda. Os critérios que a gente trabalhava no seu site, eles continuam. Mas agora você precisa ser referenciado, se torna mais difícil, principalmente dentro de nichos específicos. E aí eu estou falando aqui e-commerce, finanças, né? Esses nichos SaaS, né? São nichos ali mais difíceis, porque a competitividade é muito alta. Então, minha primeira dica para você, pessoal, é o seguinte: entenda muito bem a jornada do seu usuário. Então lembra daquele nosso trabalho, inclusive eu fiz um vídeo recente falando, vou deixar linkado aqui, sobre a importância do topo de funil nessa nova era. Gente, isso é tudo hoje, tá? Porque o que acontece, se você não tem um site que ele é completamente adaptado para todo o funil do seu usuário, isso vai te tirar ali do referenciamento. Por quê? Porque a busca com a interação, ela tende a ser cada vez mais específica, ela tende a ser uma busca que ela é cada vez mais segmentada para um nicho, para um usuário. Então, você precisa entender muito bem a jornada do seu usuário, ao ponto de você entender exatamente como ele busca quando a gente fala de long tails. Se antes a gente otimizava para tablet Samsung modelo X, igual aquele exemplo que eu trouxe, agora a gente vai entender, por exemplo, desde quando o cara nem sabe que ele precisa de um tablet da Samsung ainda, quais são as comparações que ele faz? Tablet Samsung versus iPad. Como que de fato ele procura, né? Então, será que ele procura só tipo tablet Samsung versus tablet da Apple? Não, ele deve ter buscas mais específicas. Então, por exemplo, qual é o melhor tablet Samsung para trabalho XYZ, né? Esse tipo de query, que a gente chama de palavra-chave long tail específica, é um tipo de palavra-chave que antes a gente não otimizava tanto para ela, né? Porque ela não tinha volume, porque a nossa estratégia ela era voltada para volume. Hoje, a gente otimiza para ela, porque a gente entende que mesmo que o volume desse tipo de pergunta, dessa query, ela seja pequena, ela tem um volume que, apesar de pequeno, é qualificado. Então entenda o seguinte, você precisa ter muito bem claro a jornada do seu usuário extremamente mapeada, com queries, né, com palavras-chave longas, né, que são as long tails e que são muito específicas. Se você tem um site e-commerce, né? Então, se você tem uma loja virtual, você consegue incorporar esse tipo de conteúdo dentro do seu FAQ, dentro do FAQ do seu produto. Ou você, se for uma coisa muito topo de funil, né? Que não for ainda dedicada a um produto específico, então se for uma pergunta relacionada a marcas, né? Então, o cara está comparando ainda tablets Samsung versus tablets Apple. Aí vale a pena, por exemplo, você fazer blog. Sim, blog, gente, porque não existe outra forma de um mecanismo ali de busca, né? Que no caso aqui a gente está falando de um LLM da IA, de ela entender que você está comparando um tablet versus outros, a não ser por conteúdo, ela precisa de contexto. Então, sim, ainda vale a pena fazer blog, apesar de que a gente entende que o acesso direto para o blog post ele vai ser muito pequeno, o referenciamento que esse blog post ele pode te trazer para eventualmente alguém vir a comprar algo no seu e-commerce, vale a pena. Então aí que está o problema que muitos ainda não enxergam, né? Que acham que o blog está ultrapassado, porque as pessoas só usam hoje o ChatGPT, ou enfim, o próprio Gemini, né? Então é aí que você perde posicionamento, é aí que você perde posicionamento, né? Então é muito importante que você saiba muito bem a jornada do seu usuário, que você trabalhe long tails, né, queries bastante específicas e que uma terceira dica, não deixe de lado backlinks. Link building, gente, nessa era que a gente está vivendo é extremamente importante, tá? Mais importante ainda do que já foi no passado.
Por quê? Porque hoje, diante de IAs, né, diante de tanta IA que a gente possui para poder criar criar um conteúdo hoje não é difícil, não tem mais barreira. Então eu crio um conteúdo hoje em segundos, em minutos, eu tenho conteúdo incrivelmente bem escrito, né? Se eu souber moldar muito bem ali o meu prompt. Então isso já não é uma barreira. Então para os mecanismos de busca, entende-se que é difícil eles conseguirem discernir em um conteúdo que é muito bom e um conteúdo que é mediano ou ruim, porque hoje os conteúdos, para eles ficarem bons, completos, robustos, eu consigo fazer com IA. Então, os critérios que a gente chama de critérios off-page, que aí entra neles a questão dos backlinks, eles passaram a ser muito importantes. Se você não sabe do que eu estou falando, né, de backlinks aqui, se isso é uma coisa nova para você, calma. Um conceito bem tranquilo. Backlinks são links de outros sites para o seu site. Então, se você tem um e-commerceexemplo.com.br, né, vamos supor que esse é o seu site, e aí você tem lá, tipo, você revende produtos da Samsung, como eu citei aqui anteriormente. Se você tiver um backlink da Samsung, por exemplo, para o seu site, referenciando você, né, tipo você como parceiro oficial da Samsung, o que isso diz para os motores de busca? Que você é um site confiável, porque o fabricante, né, a Samsung, ela está te referenciando. Então, se eu vendo algo e eu tenho backlink vindo da Samsung e o meu competidor vende o mesmo produto, mas ele não tem backlink vindo da Samsung, pensa que a LLM ali, a IA, né, ela vai dar preferência para o seu site, porque você tem esse backlink. Por onde que eu começo uma estratégia de backlinks? Eu vou citar aqui um site que vocês podem dar uma olhada, que é o whitepress.com, inclusive não é patrocinado, mas é um site que eu já utilizei bastante, e lá você pode adquirir backlinks. Eu sei que você pode estar pensando, se você conhece, se você é da área de SEO, né, você pode me falar assim, Luiz, mas não é ruim, né, o Google não acha estranho você comprar backlinks, etc. É ruim, gente, se você abusar disso, ou se você fizer uma coisa que é totalmente descontextualizada, né, então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui qualquer. Você é um SaaS, você vende um software aí para clínica de estética, por exemplo, né? Então você tem um SaaS, um produto ali que é um sistema de gestão para clínica de estética. E aí você vai lá e compra um backlink dentro do WordPress de um site que não tem nada a ver com o seu segmento, né? Vamos supor que um site que vende, um blog lá que vende sapato. Então você comprou um backlink desse site para o seu site, porque esse site que vende sapato é um site que é tipo extremamente qualificado, tem uma autoridade alta. Mas o que acontece? Você está olhando só para a autoridade que aquele cara tem, que às vezes é uma autoridade no nicho dele. Você não está olhando para o seu nicho. Então muitas vezes o pessoal confunde essa coisa do backlink, né, de você comprar backlink, como se fosse tipo, extremamente ruim, independente do backlink que você comprar. Não é bem assim, tá? Tem algumas táticas que você pode utilizar, entre elas essa que eu disse para você. Então, navegue no site antes, né? Para você evitar de fazer compra de backlinks aí do que a gente chama de PBNs, tá? PBNs você tem que evitar. PBN, gente, a sigla é meio estranha, mas basicamente pensa que PBNs são sites que eles são feitos para venda de backlinks. Então são blogs, são portais que são feitos só para vender backlinks. Eles eram muito populares no passado porque as pessoas ganhavam muito dinheiro vendendo backlinks diretamente desses sites. Então, enfim, toma bastante cuidado que isso aí não pode ser links de PBNs porque eles não são bons, tá? Então, agora que você já sabe, né, já tem essas dicas aí em prática, vamos revisá-las juntos aqui, tá? Então, primeira coisa, todas as estratégias que você já colocava em prática em relação a SEO, que é ter um site tecnicamente bom, falando ali de mobile, né, que gere uma boa experiência no mobile, continua sendo extremamente importante para essa nova era da IA. Outro ponto, agora, quando você for falar de conteúdo, seja em conteúdo de blog ou seja em conteúdo de uma página que inclui FAQ, né, etc., você precisa pensar muito bem na jornada do seu usuário. Ter queries, que são as palavras-chave ali bem mapeadas, essas palavras-chave bem long tail, é extremamente importante para que você consiga um bom posicionamento para esses tipos de questionamentos que as pessoas podem vir a ter, porque apesar de ter volume baixo, a gente consegue atingir pessoas qualificadas e isso pode afetar diretamente aí na sua conversão.
E uma coisa, por fim, né, que eu falei bastante aqui com vocês, é a questão das estratégias de off-page, que são estratégias que incluem entre elas a questão do backlink, de ser referenciado. Então, se você não faz link building ainda hoje, é muito importante você começar a fazer, mas se você precisar de ajuda aí nessa área também, estou aqui para ajudar, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, dê um like, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, que tem muito vídeo vindo por aí sobre IA, sobre SEO, sobre marketing digital. E não tenham medo de todas essas mudanças, porque mudanças, quando elas são novas, elas assustam, né? Mas pensa que todo o trabalho que você já fez como marqueteiro, como estrategista de SEO, vai valer a pena nessa nova era, porque as IAs, elas precisam do seu site existir para elas terem conteúdo. E os usuários continuarão precisando de ter sites, né, além das IAs, além dos LLMs, para que de fato a navegação na internet ela continue, né? Então, o buscador ele é apenas o primeiro ponto de contato com os usuários, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário aqui embaixo, me conta como que vocês estão se adaptando a essa nova realidade aí das IAs com as LLMs e como que o seu site está preparado para o novo modo do Google, né? O Google, o Mode AI aí do Google, como que vocês estão se preparando, se vocês estão com medo, se já está preparado, né? O site já está tinindo ali para poder ranquear e ser referenciado ali nas IAs, tá bom? E se tiver alguma ideia de vídeo, me conta aqui também, que eu sempre considero aí os comentários de vocês, belezinha? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!